Bom, pessoal, começando mais uma aula de Fundamentos de Desenvolvimento Web. Aula de hoje, iniciando de verdade o CSS, Fundamentos do CSS. Mudamos até o nosso ícone aqui da apresentação para a gente começar a focar já no que interessa. Então, olha a quantidade de itens que a gente vai ver hoje na nossa aula. Tá? Os objetivos ali são muitos, mas não se preocupe que a gente vai manter o nosso foco dentro do horário que a gente tem previsto para estar vendo, tá bom? São muitos itens, mas são coisas que a gente vai estar passando bem rápido em alguns deles. Então, hoje a gente vai entender por que a gente vai usar CSS. Vamos entender a sintaxe do CSS, os seletores, os possíveis tipos de seletores que a gente usa, o que é seletor, os seletores simples que a gente vai iniciar trabalhando com eles, são esses que estão ali, e onde e como a gente vai adicionar CSS. Basicamente é isso. Um pouco de teoria para vocês e história também, né? Faz parte. Então, primeiro, por que a gente vai usar o CSS? E para que a gente usa ele? Eu falei um pouco já sobre isso para vocês, mas é bom reforçar e esclarecer algumas coisas. Então, o CSS ele foi criado para a gente definir estilos, ou seja, qual vai ser o design, o layout da nossa página, como que o conteúdo vai ser exibido, né? E ainda, o CSS também cuida, né? Eu tinha esquecido de falar isso para vocês, da questão da forma de exibição em dispositivos diferentes e de tamanhos diferentes de tela. Então, a gente vai começar a ver, por exemplo, como fazer um site que seja responsivo. O que é responsivo? Responsividade. É ele se adequar ao dispositivo que você está utilizando para abrir e se adequar ao tamanho da tela que você está visualizando. Já eu vou abrir meu site e vocês vão ver do que eu estou falando. Vocês já devem ter passado por isso. Os sites, algumas partes do site mudam de acordo com se você acessa pelo celular ou se você está acessando pelo computador. E ao CSS, tags ou classes do CSS que são importantes para definir esse tipo de mudança. O que vai mudar quando ele estiver abrindo com o celular, o que vai mudar quando ele estiver abrindo no computador. Então, isso é interessante vocês saberem. E é por isso que se usa o CSS. O HTML sozinho não dá conta de fazer isso. Mas vamos entender por que o CSS foi criado. Quando as tags tipo fonte, atributo de cores nas fontes, em outras tags HTML foram adicionadas ao HTML, começou um pesadelo aí para quem desenvolvia sistemas e sites para a internet. Por quê? Tem sites que são muito grandes, com muitas informações, com muitas páginas. Imagine você ter que entrar em cada tag fonte e botar um atributo color, um atributo face, e sair mudando um por um, cor da fonte, tamanho da fonte, tipo de letra. Já pensou o trabalho que dá? Então, quando o site é muito grande, aí a empresa resolve e fala assim, olha, a gente vai mudar a nossa fonte de Times New Roman agora para Arial. Já pensou ter que sair mudando em tudo quanto é página? Então, isso dá uma trabalheira danada. E era uma dor de cabeça para os desenvolvedores. E aí, para resolver esse problema, a W3C, que é essa empresa aqui, ó, é a primeira vez que eu estou falando sobre ela, né? É a World Wide Web Consortium, ou seja, um consórcio da W3C. O que é a W3C? Vocês já ouviram esse World Wide Web em algum lugar? Tenho certeza que vocês usam isso direto, sabia? Quando você vai acessar um site da internet, quais são as 3 letrinhas que você coloca lá no início? www, não é? Olha ela aí, ó. World Wide Web.
Então, existe uma organização por trás desse www. Foi ela que criou o HTML e ela também que criou o CSS. E o que o CSS fez? Ele removeu a parte de formatação de estilos do HTML. Então, em vez de fazer essa formatação usando os atributos do HTML, a gente vai usar o CSS para fazer isso. Isso deixou bem mais interessante o que a gente está fazendo. Vamos entender, então, a sintaxe. O que é a sintaxe? É a forma de se escrever um CSS. Na aula passada, eu demonstrei algumas coisas para vocês, né? Até expliquei alguns detalhes, mas não era realmente, era só para dar uma introdução para vocês terem uma noção do que o CSS era capaz de fazer. E agora a gente vai a fundo mesmo, né? A sintaxe do CSS ela é bem definida. Como é que funciona? Então, ela consiste em um seletor. Então, aqui tem um exemplo de um seletor, aqui, o H1. E um bloco de declaração. Pode ser apenas uma declaração ou várias declarações. Se tiver mais de uma, você usa o ponto e vírgula para separar. Um seletor, ele aponta o elemento do HTML que você deseja estar fazendo o estilo, criando o estilo, ou modificando o estilo, ou formatando, né? E o bloco de declaração contém uma ou mais declarações separadas por ponto e vírgula, como eu já tinha falado para vocês. Cada declaração ela é composta por duas partes. A primeira parte é o nome da propriedade, por exemplo, aqui a primeira propriedade é color, e um valor. Então, aqui vem, ó, propriedade color, valor blue, separados por dois pontos. Então, em vez de, como a gente fazia lá nos atributos do HTML, botava o atributo igual, entre aspas, o valor. Lembra disso? No CSS, não. A gente vai colocar o nome da propriedade, dois pontos, o valor. Sempre a gente vai usar o ponto e vírgula quando terminar de declarar, tá? De fazer uma declaração aqui, ó. Sempre, independente de ter mais declarações ou não. Um outro detalhe importante que não foi falado aqui é essa abre-chaves, fecha-chaves, tá? Todo o bloco de declaração fica entre essas duas, esses dois elementos, abre-chaves e fecha-chaves. Isso é outra coisa importante também. Bom, já sabemos o que é seletores, mas vamos reforçar. Seletores de CSS. Os seletores são usados para encontrar ou selecionar um elemento do HTML que a gente quer estilizar. Então, pensem sempre dessa forma. O seletor é aquele que indica onde eu vou mudar e o que eu vou mudar. Tá? Esse é a parte mais importante. Depois, as declarações, aí você vai ver que vai ter muitos exemplos de declaração ou formas e meios de declaração para mudar o estilo do que você quer. Mas o mais importante é dizer aonde eu quero fazer essa mudança, aonde eu quero fazer a formatação. E quem define isso é o seletor. Nós temos 5 categorias de seletores. Seletores simples, seletores combinadores, seletores pseudoclasse, seletores pseudoelementos e seletores de atributos. Nós vamos ver hoje apenas os seletores simples. Então, veja que todos os outros ali vão ficar para as próximas aulas para a gente poder ver, tá ok? Então, primeiro a gente vai ver apenas os seletores simples. Quais são os seletores simples? São esses aqui, ó. Nós temos um seletor que define por um ID. Então, seleciona um elemento, ó, que tem um atributo ID. Um seletor do tipo class, tá, que também define aqui, ó, pelo atributo class. Um seletor elemento.class. Aqui tem um exemplo, ó, de p.intro. Então, todos os elementos P
de parágrafo, né, que usem a classe intro. Nós temos um seletor universal chamado de asterisco. A gente botou asterisco, ele aplica a todos os elementos que tiverem possibilidade de ser aplicados na página. Botou asterisco, botou assim, fonte color red. Pronto, todas as letras na página do HTML vão estar vermelhas. Entenderam? Por isso que põe um asterisco, é um universal. Um seletor do tipo elemento, que é um P, por exemplo. Então, todos os elementos P vão ter essas mudanças que forem colocadas. E ainda tem um tipo de agrupamento, que eu posso colocar vários elementos. Por exemplo, div, vírgula, P, e vou estar selecionando todas as tags divs e todas as tags P. Nós vamos detalhar um pouco mais esses seletores simples aqui, tá? Não se preocupem, não. Vamos ver um por um. Então, seletor de elementos. O que é um seletor de elementos? Então, um seletor de elementos, ele pega um elemento HTML, uma tag do HTML. Então, por exemplo, aqui, nós pegamos a tag P, a gente fez isso na nossa aula passada, né? Pegamos a tag P e dissemos aqui qual a formatação que a gente quer para a tag P. A gente pode abrir a nossa aula passada e o arquivo da aula passada, a gente fazer as mudanças que a gente tiver aqui nele, tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir o meu VS Code. Vou abrir também a apresentação, para a gente poder visualizar ela aqui. E se a gente for pegar os nossos exemplos, né? Vou abrir o folder. O folder do curso é esse aqui. Pronto, já temos aqui, ó. A gente criou aqui algumas coisas. A gente já fez alguns testes, né? Então, por exemplo, aqui, ó, no teste da aula passada, a gente criou já usando esse exemplo primeiro, que é o seletor de elementos, tá? Que é esse aqui, ó. Aqui ele deu o exemplo do P, né? A gente usou o div e o body, mas nós temos P aqui também, ó. Então, a gente pode pegar, por exemplo, criar uma tag nova aqui para o P, definir um elemento, uma classe nova, CSS novo, apenas para a tag P. Vamos colocar o que ele disse aqui, ó, alinhamento ao centro e cor vermelha. Alinhamento ao centro e cor vermelha. Apenas para quem é P. Tá? E ele já fez algumas aplicações que a gente fez. Vamos salvar isso aqui e vamos abrir essa página para ver como é que ela vai ficar lá. Div. Então, olha o que ele fez. Ó. Todos que são tag P ficaram com a letra vermelha alinhada ao centro. Se eu mudar alguma coisa para a tag P, tá? Por exemplo, vou colocar a letra, em vez de vermelha, vamos botar um verde diferente aqui que não está sendo usado lá. Vou salvar. Vamos visualizar. Veja que todo o texto que está dentro de uma tag P ficou na cor verde. Ó. Então, quando a gente cria um estilo para um elemento do tipo, para um CSS do tipo, com um seletor do tipo elemento, a gente pega uma tag específica e diz, olha, todos que estão utilizando até aquela tag vão ter essa formatação. É isso que a gente está dizendo. Então, quando a gente vem aqui, ó, e diz P e coloca um estilo, a gente está pegando um seletor de elemento, falando para o elemento P, aplique essa formatação.
Tá ok? Vamos para o próximo. Esse a gente não viu na aula passada, então é importante ter um foco. Seletor de ID. A gente tem um dos atributos HTML chamado ID. Tá? Esse atributo a gente usou pouco lá no HTML, mas com CSS a gente vai usar ele bastante. Então, o elemento, o atributo ID, ele cria um identificador único para aquela tag HTML que você colocar o ID. E o nome que você colocar, ele vai pegar. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. Quando a gente usa um seletor do tipo ID, então eu pego aqui e faço o seguinte, ó, pego uma tag HTML, seja qual ela for, coloco lá ID igual, ó, rodapé. E eu venho e coloco lá na nossa classe do CSS, cerquilha rodapé. O cerquilha aqui indica para mim o seguinte, olha, esse CSS vai ser aplicado a um ID. Qual o nome do ID? Rodapé. Então, o cerquilha diz para mim que eu quero aplicar esse estilo para um ID. Aí ele vai procurar lá no HTML qual é o elemento HTML que tem um ID com o nome rodapé. E vai aplicar esse estilo que está aqui. Então, vamos fazer isso lá. Ó. Nós vamos pegar a última tag aqui, ó, a última div, e vamos colocar um ID para ela. Vamos botar ID rodapé. Deixa eu configurar compartilhar minha tela, senão vocês não veem, né? Aí não adianta. Então, olha lá, ó, vamos pegar a última div, tá? Nossa última div aqui do nosso arquivo, que tem várias divs, e vamos colocar uma tag ID para ela e falar, olha, vamos chamar esse ID de rodapé. Pronto. Então, coloquei aqui nessa div o nome, um ID chamado rodapé. Então, eu estou identificando essa div aqui como sendo um cara chamado rodapé. Lá no meu CSS, vamos fazer o seguinte, eu vou apagar todos aqui, ó, todos, ok? Com isso, a gente só vai ter esse estilo, também vou tirar daqui, foi da aula passada. Não, apaguei todos. Então, só tem esse ID, sem estilo nenhum. Só o ID não adianta nada, certo? Vamos ver aqui ó, como é que ficou. Olha aí, ó. Sem estilo nenhum, tá ok? Sem estilo nenhum. Então, vamos lá para o elemento ID e vamos criar esse camarada aqui, ó, esse estilo aqui. Lá no style barra style aqui, vamos colocar esse estilo. Document format. Então, agora eu estou dizendo, olha, onde tem o ID rodapé, aplique esse estilo. O que é isso? Alinhado ao centro, cor vermelha, cor do texto, tá? A gente pode botar também um background color e botar uma cor de fundo para ficar mais ou menos, né? Mais agradável. Aqui é o BISC. Agora vai aparecer mais bonitinho. Vamos ver como é que vai estar isso lá? Olha aí, ó. Centralizado, cor vermelha, cor da letra, e o fundo BISC. Então, mudou para quem? Apenas para aquela tag, para aquele HTML, aquele elemento, cujo ID se chama rodapé. Ok? Então, quero criar um estilo para um ID, eu coloco o ID, defino o nome, e para ele eu crio o meu estilo todo aqui. E digo o que eu quero para esse estilo. Tá ok? Vamos voltar para a nossa aula. Então, até agora a gente viu a possibilidade de criar um estilo para uma tag, onde a gente coloca o nome da tag P, div, H1, H2, já fizemos isso. E agora, para um seletor por ID, tá? Onde tem somente um ID. Colocar aquelas
cores com códigos, sim, dá para colocar as cores com código também. Do mesmo jeito que a gente fazia antes. Tá? Aquele site de códigos lá que o Gabriel tinha passado, que tem vários códigos, né? Vou pegar o código HTML aqui. Código cores HTML. Tem vários, tá, pessoal? Tem vários sites de cores. Eu vou pegar só um para a gente pegar uma cor específica aqui, tá bom? Por exemplo, vou pegar aqui, ó, essa cor do roxo, ó, lilás, né? Vocês que são mais safos aí nas cores, ó. Eu tenho esse código, eu tenho o RGB e eu tenho o nome da cor. Qualquer um deles a gente consegue utilizar, tá? Então, por exemplo, aqui em vez de red, ó, eu vou apagar, vou botar color e botar a cor, a código da cor. Veja que ele já botou aqui para mim a cor que vai ficar, tá vendo? Quem colocou isso para mim? O VS Code, tá? Vou salvar, ó, automaticamente. Quando a gente atualizar lá, foi para a cor da letra, tá vendo? Então a gente pode aplicar todas essas possibilidades, tá? Usando a cor, usando o RGB. O RGB vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, ó. Aqui, como eu botei a cor assim, ele vai ficar assim. Mas eu posso vir aqui e colocar um RGB. E aí ele põe as cores que eu quero usar, tá? Aí a gente pode pegar da tabela também, por exemplo, essas cores aqui, ó, em número RGB. Aí eu venho aqui e coloco os números RGB também, ó. Tá separado por vírgula, bonitinho. Vou ver. Opa, veio um parêntese a mais aqui. Pronto, veja que já ficou a cor aqui, ó, tá vendo? A mesma coisa, botei o RGB, vou salvar, para visualizar como é que fica. Veja que não mudou nada, tá? Mas a gente pode aplicar a cor aqui, ou pode aplicar aqui também. Então, eu vou pegar essa mesma cor aqui, ó, e vou aplicar aqui. E vou pegar uma outra cor para a letra. Vou pegar uma cor mais escura para a letra aqui, essa aqui, por exemplo. Aí agora eu vou botar o nome da letra, o nome da cor, aliás, tá? Em vez de colocar o código lá. Então, vou apagar aqui, ó, todo esse código e vou colocar o nome da cor. Tá lá, ó. Salvar e vamos visualizar. Tá aí, ó. Então, você pode botar, usando qualquer uma daquelas opções, tá? O nome da cor, em inglês, o código hexadecimal ou a numeração RGB. Tudo bem? Vamos voltar para a nossa aula aqui. Bom, agora, próximo seletor. Um seletor de classe. A gente usou esse também na aula passada, mas vamos entender como é que ele funciona. O primeiro seletor, eu vou fazer uma revisão sempre para estar reforçando com vocês, tá? O primeiro seletor, pego uma tag e coloco no nome aqui do meu seletor. E abre e fecho chaves e coloco a formatação que eu quero. O segundo coletor é um ID. Então, onde tem o atributo ID, o nome que tiver lá, eu vou colocar aqui hashtag, o nome que tiver do ID, e entre abre e fecha colchetes, eu coloco, abre e fecha chaves, eu coloco a formatação que eu quero. No seletor de classe, o que indica que é uma classe? É esse ponto que tem aqui, ó. Esse pontinho aqui indica o seguinte, eu estou criando uma classe chamada centralizar. Tá vendo? O que isso vai trazer para mim? Vai dizer o seguinte, ó. Onde eu quiser aplicar esse estilo, eu vou chamar no atributo lá no objeto, no HTML, chamado class, e vou passar o nome da minha classe para ele.
O que é a mesma coisa do ID, Gabriel? Esse é da classe? Não. Vamos ver a diferença, tá? Vamos lá no código para ver a diferença. Vamos ver a diferença e fica claro para vocês. Ó. Então, aqui eu tenho um estilo baseado em um ID. O que diz isso para mim? Um hashtag. Ó. Onde tem uma div com o ID, vai aplicar. Agora vamos ver o seguinte. Vamos criar aquela classe que está lá. A classe é o centralizar. Você... Vou ver. Vou mandar formatar aqui para a gente poder ver. Então, eu tenho uma estilização para um ID chamado rodapé. E eu tenho agora uma classe chamada centralizar. Tá? Que vai fazer o quê? Vai centralizar o texto e vai botar a letra de cor vermelha. Tá ok? Vamos botar um background aqui também para ficar um pouco diferente. Um background color. E vou usar aqui o bege. Só cor neutra. A letra já é vermelha, então cor verde. Cor bege. Bom, como é que eu vou fazer agora para utilizar essa classe? Lá diz o seguinte, olha, onde eu quiser utilizar essa classe, eu venho aqui, coloco assim, ó, class e o nome da classe, centralizar. Que o próprio editor já fez isso para mim. Aí veja o seguinte, ó, se eu quiser usar essa mesma classe em outros lugares, basta eu colocar class e botar o centralizar. Aí, Gabriel, o que está diferente, o que tem que ser diferente de uma estilização baseada em um seletor por ID e um seletor por classe? Normalmente, a classe você pode aplicar em vários lugares. Tá? A classe você aplica em vários lugares. Basta você dizer que aquela classe vai ser aplicada naquele elemento. Eu já apliquei em 2 aqui, tá vendo? Normalmente, o ID, tá? Você vai aplicar somente em um lugar. Você não vai ter outra div com o mesmo ID. Tá? Se você colocar outra div com o mesmo ID, está errado. O ID é para identificar unicamente um elemento dentro da minha página HTML. Só vai ter um ID com aquele nome. Se eu colocar ID em outro lugar, ele vai ter que ter outro nome. Então, botar um ID aqui, ó, eu tenho que chamar de outro nome, ó, conteúdo, por exemplo, e não de rodapé, porque o ID está identificando esse elemento div aqui, por exemplo. Então, o ID no HTML, ele identifica um elemento unicamente. Tá? Agora, o class não, eu posso botar o mesmo class para quantos elementos eu quiser. Por isso que tem essa diferença. Vamos ver isso lá funcionando, como é que vai ficar? Então, olha aí, ó. Onde eu pedi para aplicar a classe, ele botou o fundo bege, centralizou o texto e colocou o fundo, a letra vermelha. Exatamente a classe centralizar. Ó. Botou o fundo bege, texto centralizado e cor da letra vermelha. Tá ok por enquanto? Já já vocês vão começar a ver as diferenças, tá? Esses seletores, eles são importantes por isso, porque cada um vai trabalhar de um jeito e a gente precisa entender eles para poder usar corretamente quando a gente for fazer estilização das nossas páginas, tá ok? Então, ó, um seletor de classe, o que identifica ele é sempre ter um ponto antes do nome da classe e eu posso aplicar lá. Tem um outro detalhe da classe que a gente vai ver num elemento mais para frente, tá? Aguenta aí. Vamos para o próximo. Existe um seletor de classe que você pode aplicar em um elemento. Quando você define, por exemplo, o elemento ponto a classe que você quer estilizar.
O que significa, por exemplo, essa classe aqui, ó, p.centralizar, que só vai aplicar a classe centralizar nos elementos do tipo parágrafo, do tipo P. Vamos fazer essa mudança lá para a gente ver como é que fica? Então, veja só. Eu vou vir aqui no centralizar e vou botar um P aqui, ó, p.centralizar. Tá? Só de colocar isso aqui e salvar, vamos lá ver o que vai mudar no nosso código. Ó. O que aconteceu? Ele tirou os estilos da div. Às vezes você fala assim, olha, aqui eu não disse para aplicar a classe centralizar? Sim, só que a classe centralizar agora só vai aplicar se ela tiver vinculada a uma tag do tipo P. Então, o que eu vou fazer, por exemplo? Eu vou pegar esse centralizar aqui e vou colocar nesse P aqui. Ó. Agora, esse P tem a classe centralizar. Então, quando isso acontecer, ele vai conseguir aplicar esse estilo que está aqui. Porque eu coloquei esse P antes do nome da classe ali. Disse o seguinte, olha, essa classe centralizar só vai ser aplicada nas tags P. Vamos ver se ele vai aplicar realmente nessa tag P que eu acabei de colocar. É aqui mesmo. Olha aí, ó. Ele aplicou somente a tag P. Tá vendo? Vamos lá fazer mais uma mudança para isso, para vocês conseguirem entender. Bom, eu vou tirar esse class da tag P aqui, eu até vou deixar, tá? Vou deixar ele aqui. Porém, em vez de botar P aqui, eu vou botar div. Olha o que vai acontecer. Como eu mantive esses divs aqui, ó, com o centralizar, eu não tirei, quando eu botar o div, ele vai aplicar somente nas tags div. Ou seja, esse P aqui ele não vai aplicar. Vai acabar aplicando porque já está dentro, esse P está dentro do div, mas não é porque ele está com essa classe ali, não. Vamos salvar e ver como é que isso vai funcionar lá. Olha aí, ó. Voltou a aplicar nas divs. Então, quando a gente quiser dizer para o nosso navegador que a gente quer estilizar somente uma classe, ou apenas uma tag, que aquela classe só é para ser aplicada naquela tag, aquele tipo de tag específico, a gente coloca p ponto e o nome da classe, h1 ponto e o nome da classe, div ponto e o nome da classe. E aí essa classe só vai ser aplicada quando ela for usada na tag específica que você colocou. Tá ok? Tem um outro detalhe importante que é o seguinte, ó, você consegue se referir a mais de uma classe dentro de um mesmo atributo class. Então, por exemplo, aqui ó, ele colocou duas classes, ó, center e large. Vamos fazer uma mudança no nosso lá para vocês visualizarem esse detalhe aqui também. Então, por exemplo, tá? Eu vou tirar aqui esse div, ó, vai poder aplicar a todos, tá? Vou tirar aqui esse camarada também. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, além do centralizar, eu vou criar uma outra classe chamada borda. Abre e fecha as chaves. E vou colocar o seguinte, ó. Border color. E vamos botar uma cor para a borda aqui. Vamos botar esse blue aqui bem feio, tá? Vamos botar também uma altura e largura. Então, width, colocar aqui a largura de 500 px, 500 pixels, e a altura, height, de 150 pixels px. Então, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa primeira, além de centralizar, eu vou falar assim, ó, borda. Só na primeira, tá? Vou salvar. E olha o que vai acontecer.
Ele colocou, definiu a largura, só não botou a cor da borda, né? Mas é porque a gente não definiu a largura para a borda. Então, a borda aqui está sem largura. Então, vou botar aqui. É melhor a gente botar só, em vez de colocar border color, a gente põe só borda. Só border. E a gente define já algumas coisas, tá? Depois eu vou ensinar vocês a fazerem isso separado. Então, border. A gente põe a espessura da borda. Ó, vou botar aqui 2px. A gente pode botar a cor ou o estilo solid, por exemplo, sólido. Pode botar um pontilhado ou coisa do tipo. E a cor. Vamos botar aqui o blue. Pronto. Então, eu já disse tudo que eu precisava da borda, tá? A largura da borda, o estilo dela e a cor. Pode botar a borda aqui, já vai funcionar lá. Vamos ver. Vamos lá. Ficou na largura certa. Vamos aumentar aqui para vocês verem melhor. Está com 500 pixels de largura, 150 de altura, texto centralizado, porque ele está aplicando a nossa tag centralizar, que o background é bege e o texto é centralizado. E também está aplicando a classe borda, ou seja, numa mesma div eu estou aplicando mais de uma classe. Ó. A classe que centraliza e a classe que cria a borda. Entenderam a possibilidade de usar mais de uma classe no mesmo elemento? É essa forma aqui. E dessa forma a gente não consegue usar esse aqui, Gabriel. Ó, tá? Esse aqui é especificamente para o ID. Só vai funcionar no ID. Você não consegue aplicar ele aqui. Quer ver? Ó? Eu vou chamar aqui nesse bordo, vou chamar aqui rodapé. Tá? Botei rodapé. Olha o que vai acontecer lá. Nada. Ou seja, não mudou nada. O rodapé não é roxo, aqueles negócios. Não mudou nada. Por quê? Porque ele não vai aplicar como uma classe. Ele não é uma classe. Ele é uma estilização específica para ID. Por isso que tem esse hashtag aqui na frente, tá? Esse cerquilho aqui na frente. Tudo tranquilo aí, pessoal? Podemos continuar? São muitas possibilidades, tá? Até agora já vimos 3 tipos de seletores: ID, elemento e classe. Então agora vamos para o próximo. O seletor universal. Quando a gente utilizar o seletor universal, tem que ter cuidado, tá? Por quê? Porque o seletor universal ele vai se aplicar a toda a sua página HTML. Todas as tags. Todas as tags que tiver alguma coisa sendo exibida, ele vai aplicar esse estilo que você colocar. Então tem que ter muito cuidado, tá bom? Vamos fazer isso lá. Ó. Bom, o seletor universal, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um asterisco, vou abrir e fechar as chaves e vou colocar o estilo que eu quero. O que eu vou fazer aqui? Eu vou botar um fonte family e vou mudar o estilo de fonte, tá? Baseado em algum estilo que já tem aqui. Ó. Vamos usar esse estilo Verdana, que é a letra é um pouco mais gordinha. E vou colocar também um font size. Tá? Vamos botar aqui um tamanho que o Word usa, como PT, ó, por exemplo. Vamos botar assim 25 PT, bem grande, tá ok? O que mais eu posso colocar? Tem várias opções de fontes. A cor a gente já tem ali aplicada. Vamos deixar só essas duas por enquanto. O que isso significa? Que para todo o meu HTML, seja qual for a tag que estiver sendo apresentada, tá? Todo ele
A letra, a fonte vai ser Verdana, ou Gevena, ou Tahoma, ou Sans Serif. Ou seja, ele vai pegar a primeira que o seu navegador tiver suporte e vai usar. E o tamanho da fonte vai ser 25 pt. Tá maior do que está lá hoje. Veja que eu não preciso pegar isso aqui e colocar em lugar nenhum. Tá? Só de colocar asterisco ele já se aplica a tudo. Vamos salvar e ver como é que isso funciona? Vamos ver isso lá. Atualizar, ó. Olha aí o que aconteceu. Tudo ficou grande, tá vendo? Tá tudo grande, ó. Nem coube aqui, ó, dentro da tela da caixa. Os outros, como não tinham tamanho definido, coube. Vamos aumentar o nosso tamanho aqui. Em vez de 500 px, vamos botar 80%. A gente pode ficar do tamanho com px, com pixels mesmo, tá? Dessa forma a gente vai fazer caber ali, ó, o texto. Mesmo assim ainda não coube, né? Ainda ficou pequeno. Vamos botar 250 de altura aqui. Então veja que esse asterisco ele aplica tudo, tá? Seja uma div, seja um P, um parágrafo. Se tiver usando ou não a classe CSS, ó, se tiver usando ou não o ID CSS, ele vai aplicar tudo. Ele vai sobrepor tudo e vai aplicar. É por isso que chama-se seletor universal. Entendido? Cuidado quando for usar o seletor universal, tá? Tem que realmente ser colocado para alguma coisa que você quer aplicar a tudo. Se não for para aplicar a tudo, não use, ok? Vamos agora para o último seletor, que é o seletor de agrupamento. Esse seletor de agrupamento, ele é mais para vocês conseguirem entender. Ok, isso é o que eu encontrei na internet. Nossa, ele enxerida, né? Esse seletor de agrupamento é mais um estilo de utilização, uma simplificação para o que você pode usar. Então, por exemplo, vamos supor que eu criei aqui alguns estilos. Ó. Então, eu falei, ó, tudo que for H1 vai aplicar esse estilo, tudo que for H2 vai aplicar esse estilo, tudo que for P vai aplicar esse estilo. Aí você percebeu o seguinte, olha, o estilo é o mesmo para as três. Então, o que eu posso fazer? Isso daqui, ó. Eu coloco uma vírgula, outra, vírgula, outra, vírgula, outra, e aplico o mesmo estilo. Então, em vez de ficar fazendo e repetindo aqui, eu simplifico e coloco dessa forma. Chama versão agrupada, por isso que chama seletor de agrupamento. Vamos ver se isso funciona lá e como é que isso funciona? Então, vamos lá. Bom, a gente mudou algumas coisas, vamos lá de novo, né? Vamos colocar aqui centralizar com o div, tá? Eu vou botar aqui esse aqui, o P. E esse aqui, o div. Isso vai se aplicar a tudo que é P e tudo que é div. Independente se tem classe ou não, ele vai aplicar. Dessa forma que está aqui. Vamos ver como é que isso vai funcionar lá. Mas eu não botei o mesmo código, né? Eu não coloquei exatamente o mesmo código. Vamos fazer diferente. Deixa aqui do jeito que estava. Do jeito que estava. Vamos fazer diferente. Eu vou tirar esse universal daqui, tá bom? Vou fazer assim, ó. A gente está usando H2 e está usando o P aqui dentro, certo? Vou falar assim, ó, o H2, abre e fecha chaves, ele vai ter o seguinte estilo. Então, fonte, size, 15 pt, e fonte weight bold.
quer dizer que vai ficar negrito, ok? Aí eu venho aqui e faço assim, ó, P também vai ter o mesmo estilo. Salvar. E quando a gente visualizar isso lá, olha aí, ó. Veja que o título e o P estão exatamente com o mesmo estilo. Conseguem ver? Então, o que eu posso fazer? Em vez de colocar dessa forma, eu posso simplesmente fazer assim, ó, H2, P, vai usar esse estilo. E eu economizo esse monte de código aqui que eu estaria fazendo. Ó. Eu boto só dessa forma, vou salvar. Veja que não vai mudar nada, tá? Aplicou a todos que forem H2 e todos que são P. Então, a gente fez o quê? Agrupou, né, duas declarações de estilos que tinham o mesmo estilo, tá? Agrupou dessa forma. Então, esse, vírgula, esse, vírgula, esse, vírgula, esse, vírgula, esse. Então, cada uma dessas tags aqui vão funcionar dessa forma, com esse estilo. Vamos fazer uma pausa. O nosso próximo assunto já vai falar sobre onde e como a gente vai adicionar o CSS. Então, já fazer uma pequena pausa aí de 10 minutinhos. Quando for ali 9h12, 9h15, a gente está voltando. Tá bom? Até daqui a pouco, então, pessoal. Bom, voltando, agora vamos ver. O próximo assunto é como adicionar o CSS. Como e onde adicionar o CSS. Nós temos aí 3 maneiras de colocar o CSS para funcionar numa página HTML. A gente já viu algumas delas, tá? Mas eu vou reforçar e ensinar para vocês a forma mais elegante de se fazer, tá? De se colocar o CSS num site que você vai construir. Então, as possibilidades são o CSS embutido, o CSS interno e o CSS externo. Vamos ver cada um deles. O CSS embutido, ele significa que aquele estilo que você está propondo vai ser aplicado em um único elemento, onde você está embutindo ele. E como que a gente faz isso? A gente faz isso usando um atributo da própria tag HTML chamada style. Tá? Que eu boto aqui o style e coloco o estilo que você quer. Somente para para aquela tag que você quer aplicar. Isso a gente já fez. Nós vamos colocar lá de novo. Vamos pegar esse exemplo para executar lá para ver como é que fica, tá? Então, indo lá para o CSS, ó, vamos apagar tudo isso aqui. Apaga tudo. Não tenham medo, tá, pessoal, de refazer, de ter que fazer de novo. Não. A gente está aqui para isso, ó. Quanto menos código aqui, melhor para a gente visualizar, tá? Beleza. Eu tenho aqui agora uma div e não tenho CSS nenhum nessa página, concordo? Então, o CSS embutido seria o quê? Então, por exemplo, para a tag H2, eu quero criar um estilo. Então, vem aqui, eu tenho uma propriedade chamada style. E eu digo qual é o estilo que eu quero. Então, por exemplo, lá, ele estava me falando que era um estilo, ó, colocar cor azul no texto e o texto centralizado. Exemplo, tá? Vou copiar só isso aqui, ó. Nem precisa, né? Vou botar aqui, ó, color. A gente põe a cor que a gente quer. Blue. E o texto centralizado.
de align center centralizado. Então, se eu salvar isso aqui, ó, veja que a única aplicação vai ser na tag H2. Ó. Então, vamos lá. Então, ele aplicou aqui, ó, centralizou, tá, o H2 e colocou a cor azul. A única coisa que pediu, centralizar, colocar a cor azul. E para a tag P, embutindo aqui nessa, especificamente nessa tag, o style, a gente vai colocar, mudar a cor aqui para cor vermelha, só isso. Lá, mudou para cor vermelha. Então, o CSS embutido é esse aqui, ó. A gente pega a tag que a gente quer colocar, o estilo, coloca a palavra style e coloca o estilo que a gente quer. Esse é o menos utilizado, tá? A gente usa quando a gente quer reforçar, vamos supor que já tem um monte de classe CSS, um monte de coisa CSS criada, e aí eu não sei mais, e nesse aqui eu quero mudar o estilo, aí eu boto esse aqui, style, e aplico. Por quê? Porque independente da classe que estiver sendo aplicada, se você botar um atributo style e colocar um estilo, ele vai forçar a usar esse estilo aqui. Entenderam? Então, ele é um dos menos utilizados. Por quê? Porque é quase a mesma coisa de eu vir aqui, ó, no H2 e colocar uma align center, ou seja, colocar as propriedades do próprio HTML. Tá? Por isso que é pouco usado. Se eu for aplicar isso aqui em outros lugares, eu tenho que ficar copiando e colando isso aqui aonde eu quiser aplicar. Por isso que é um dos menos utilizados, é o embutido. Certo? Vamos ver qual é a outra possibilidade de de incluir o CSS. Então, a gente também já fez esse estilo, tá? Que é o CSS interno. O CSS interno, ele é usado para estilizar uma única página HTML. A gente estava fazendo isso agora há pouco, nesse arquivo div que a gente está utilizando lá. E, normalmente, a gente faz isso colocando aquela tag style, que a gente usou agora há pouco. Ó. Tá? Então, vamos fazer lá. Quando você começar a utilizar... vamos compartilhar aqui. Quando você começar a utilizar o CSS em vários lugares, vamos supor que você veio aqui, ó, criou mais uma div, e aí você aplicou aqui a mesma condição para esse cara aqui, e você fala assim, olha, está ficando repetitivo. Se está ficando repetitivo, vale a pena você fazer o quê? Criar um CSS interno. Então, eu vou vir aqui dentro do cabeçalho da página, tá? E vou criar uma tag style e uma barra style. Dentro dela, eu vou criar as minhas classes. Então, posso botar aqui, por exemplo, H2 e dizer qual o estilo, que pode ser exatamente esse aqui, ó. Vejam. Dessa forma, eu posso tirar esse style daqui, posso tirar esse style daqui e de qualquer outro H2 que ele estiver usando. Então, veja que eu estou simplificando tudo isso em um lugar só, tá? Internamente para essa página. E vou criar também um P. E vou vir aqui e falar, onde for o P, vai ser color red. E ele vai aplicar a todos também. Eu posso vir aqui e tirar esse estilo da tag P e tirar desse estilo da tag P. E qualquer outra tag P que estiver aplicando esse mesmo estilo, posso ir lá e remover. Então, veja que ficou bem mais limpo aqui e a gente só escreveu uma vez esse código aqui. Ó.
Vou salvar. Vamos ver lá na página. Ó. Ele vai repetir isso aqui, porque eu copiei e colei, né? Mas ele aplicou o mesmo estilo, tanto para o H2 quanto para o P. Ou seja, todos os outros P's que tiverem, vai ficar aplicado. Então, esse aqui é a forma de colocar o HTML como interno. Colocando aqui, usando o atributo style, é o quê? O embutido. Tudo certo até agora? Alguma pergunta, alguma dúvida? Sim, não? Nada por enquanto. Ótimo. Sinal que está todo mundo entendendo o que eu estou falando, né? Eu estou repetindo algumas coisas, né? Se vocês prestarem atenção nas minhas falas, coisas que eu já falei na aula passada, estou repetindo. Mas é importante, tá, reforçar essas coisas para que vocês realmente consigam entender. E para usar o CSS, vocês precisam entender essas coisas. Tudo bem? Vamos para o próximo slide. CSS externo. Esse a gente ainda não tinha feito. Esse a gente ainda não tinha utilizado. E essa é a forma mais adequada para a gente utilizar o CSS quando a gente vai construir um site. Quando a gente vai construir apenas uma página, o CSS interno resolve o nosso problema, tá? Resolve o nosso problema fácil. Mas quando você vai aplicar o mesmo estilo em várias páginas HTML, em vários arquivos HTML, o que é melhor de se fazer? O ideal é fazer o CSS externo. O que é o CSS externo? Tá? Você consegue, de cara, tá, mudar a aparência de um site inteiro, tá? Não só de uma página HTML. Então, de todas as páginas HTML que tiver no site de vocês, em apenas um único arquivo. Qual é a extensão desse arquivo? .css. Ó. Então, a gente vai criar aqui uma... para cada página, em cada página HTML, a gente inclui a referência do arquivo de folha de estilo. Tá? O CSS é chamado de arquivo de folha de estilo. É um arquivo onde eu defino quais são as classes que eu quero utilizar, usando o seletor de classe, seletor de ID, seletor de elemento, o seletor agrupado, como a gente já aprendeu, pode colocar tudo num lugar só, num arquivo só, chamado, o nome que você quiser dar, ponto .css. A gente tem um exemplo aqui e vai fazer seguindo esse exemplo que está aparecendo aqui na tela para a gente. Ó. Tem uma minha página HTML, que pode ser aquela div que a gente está usando lá. Nós vamos incluir esse arquivo externo usando uma tag nova, tá? Um elemento do HTML chamado link. Aqui tem um exemplo, ó, como fazer isso, como a gente coloca. E a gente sempre vai colocar isso no cabeçalho da página. E vamos criar um outro arquivo, tá? Para a gente colocar os nossos estilos, lá, as nossas classes que a gente for utilizar no site como um todo. Vamos ver como é que isso funciona, porque isso aqui é o que vai mudar um pouco a vida de vocês. E esse é bem legal, tá? Vamos lá. Primeira coisa, eu vim aqui e coloquei, olha, onde tem tag H2 vai ter esse estilo, onde tem a tag P vai ser esse estilo. E aí, se a gente pensar, falar assim, olha, eu vou trabalhar com fontes aqui. Esse fontes aqui é o arquivo antigo. Não, não tem. Deixa eu ver um outro arquivo que tenha P. Não tem. Principal. Principal tem P, mas não tem H2. Vamos botar um H2 aqui, ó. Só para a gente poder utilizar a aplicação daquilo lá. Esse aqui era de... aqui, ó. Era de imagens, né? Então, exemplos de imagens. Está aqui, é o título da página. A gente vai colocar aqui no H2 também. Vamos pedir para formatar esse aqui. Pronto. E aí, vamos ver como é que vai funcionar. O nosso div, ele tem um código CSS que a gente está usando aqui. Tá? Onde tem H2, onde tem P, ele botou aqui os estilos. E aí eu quero aplicar esse mesmo estilo aqui lá na minha página
principal. Então, eu venho aqui, copio e colo, certo? Beleza. Olha que legal, ó. Copiei e colei. Vai funcionar lá, bonitinho, quando eu abrir a minha página principal. Então, ele botou aqui, ó, o QH2 centralizado em azul e o QP de vermelho. Tá vendo? Só que tem um porém em fazer isso. A gente vai ficar copiando e colando, não sei o quê. Aí o que vai acontecer? Vou falar assim, olha, essa letra pro P aqui não tá legal. Tá? Vamos estar lá na principal e falar a letra vermelho, não ficou legal. Essa fonte também tá meio esquisita. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui e fala, não, em vez de usar o vermelho, eu quero usar um azul mais escuro. Pronto, um azul mais escuro para a cor da letra. E eu quero dizer aqui que a minha fonte family, vou usar uma fonte Arial. Pronto. Arial. E vou definir um tamanho também. Então, fonte size e definir um tamanho de, sei lá, vou botar 12 pt. Pronto. 12 pontos. Dessa forma, lá na minha principal, o que vai acontecer? A minha principal, a fonte passou para Arial e a cor ficou azul. Veja que ficou bem melhor, não foi? Aí você fala, olha, essa aqui também não está legal. Essa letra tá... Vamos botar a mesma letra aqui para ficar legal. Então, vamos lá. Onde é H2, a gente também vai mudar a fonte family para Arial. Porém, como é um título, a fonte size vai ficar um pouco maior. Vou botar 25, vou botar 20 pt. 20 pontos. Agora vamos lá e atualizar minha página principal. Olha aí como ficou melhor. Esse azul ali vai confundir o azul com o título, né? Ou com o link. Então, eu vou botar esse laranja aqui, ó, para ficar um pouco diferente. Vamos ver se isso vai melhorar. Pronto, olha aí. Aí, beleza. Fiz as mudanças. O que vai acontecer? Quando a gente for lá no nosso exemplo aqui da div, não mudou nada. Por que não mudou? Ah, porque eu mudei só na página principal. Ah, eu tenho que vir aqui copiar e colar para cá também. E é isso que a gente vai evitar fazer, tá? Não dá para a gente ficar, tudo que é página que a gente for aplicar, a gente ir lá e usar, ficar copiando e colando. Não tem necessidade de fazer isso. O que a gente vai fazer? A gente vai usar o CSS externo. Nós vamos criar um arquivo chamado, sei lá, meu estilo.css, como está aqui. Vamos colocar todos os estilos que a gente quer e vamos, nas páginas que a gente quiser aplicar o estilo, a gente vai incluir esse link aqui, fazendo referência ao arquivo que eu criei, o arquivo.css. Então, como é que a gente faz isso? Vamos lá. Primeira coisa, ó, nós já temos uma pastinha chamada CSS aqui. Não sei se vocês lembram dessa pasta dentro do nosso projeto que eu pedi para vocês criarem. Dentro dessa pasta CSS, eu vou clicar com o botão direito e falar New File, novo arquivo. O nome dele, meu, underline, estilo.css. Aí, criei o arquivo meu estilo.css. O que a gente vai fazer agora? Eu vou vir aqui na principal e vou copiar as minhas classes que estão dentro da tag style aqui. Ó. Vou vir e colar. Pronto. Colei. Beleza. Eu tenho duas configurações de estilo. Uma para tag P, uma para tag H2. Ok. Agora eu vou apagar isso aqui. Ó. Apago o style. E aqui, em vez de usar o style, eu vou usar o quê? Uma tag chamada link. Nessa tag link, nós vamos botar a relação e o href. Então, eu vou botar aqui, ó, rel. E o que eu vou botar aqui dentro? Precisa, tá? Colocar isso aqui? Sim.
Style Sheet. É o tipo de relação que eu vou fazer. Olha, eu vou relacionar esse link a uma página de estilos. É isso que eu estou dizendo para ele. E aí eu venho aqui e boto o href. Ó. Onde que está essa página de estilos? A gente vai dar um Ctrl espaço. Ele vai trazer aqueles, de novo aqui, né, os nossos arquivos e pastas do nosso projeto. Eu sei que está dentro da pasta CSS. E o nome do arquivo é meuestilo.css. Dessa forma, ó, eu vou salvar. Ah, tá faltando fechar aqui, né? Não preciso botar um /link, tá? É só um link mesmo, ó. Só o link mesmo. Do jeito que tá aqui, eu vou salvar. Ctrl S. E vou visualizar se aplicou ou não lá no meu... Ó, não aplicou, estão vendo? Ele não aplicou no meu principal. Por que que não aplicou? Porque a gente não salvou o estilos, ó. Então, vamos lá, arquivo, salvar. Beleza, agora está salvo. Quando eu vou atualizar, veja que aplicou os estilos. Agora, se a gente fizer a mesma coisa, ó, copiar apenas esse link aqui, tá? Da página de estilos, lá na div, ó, apaga todo esse style que está aqui. E aqui a gente vai colar esse mesmo referência do arquivo. E aí, quando a gente vier aqui na div e atualizar, ele aplicou o mesmo estilo. Conseguem visualizar isso? Mas, Jota, só isso? Eu vou ter que ficar copiando e colando também esse link aqui. Sim, mas tem uma diferença, tá? O que que vai acontecer agora? Eu vou pegar, por exemplo, ó, aqui eu tenho div, na minha principal eu não tenho div, mas eu vou criar uma div aqui para ficar bem legal. Ó. Vou botar uma div. E o /div vai ser depois de todo o código aqui, ó. Tudo vai ficar dentro de uma div. Ponto. Então, formate aqui, ó. Então, todo o conteúdo aqui está dentro de uma div. Apenas o H2, que é o título, está fora. Tá ok? O que a gente vai fazer agora? Ó? Eu já tenho o link do meu estilo aqui, eu já tenho o link do meu estilo aqui. Então, no meu estilo, eu vou vir aqui e vou criar um outro estilo, um outro código de estilo aqui para a div. E vou falar assim, olha, eu quero que essa div tenha uma borda. Aqui essa borda vai ter 2 pixels, vai ser sólida e vai ser de cor... Que cor a gente pode colocar? Vamos colocar um marrom, que na verdade não é marrom, é um roxo esquisito, né? Uma coisa quase vermelha, meio que roxa. Tudo bem, não tem problema não, deixa aqui. Bom, eu criei aqui uma nova estilização dentro do arquivo meu estilo, tá? Salvei, ó. Eu não fui lá no principal, não mudei nada. Eu não fui na div, não mudei nada. Eu só acrescentei aqui. O que que vai acontecer? Aqui tem div. Aqui agora também tem div. Vamos ver o que que vai acontecer, ó. Botou uma borda, tá vendo? Aqui, colocou uma borda. Todo o conteúdo. O que que a gente pode fazer mais aqui? Vamos botar um background color aqui, ó. Uma cor de fundo. Um bege também. Só cor bacana, né? Vou botar uma cor diferente para ficar mais elegante. Um azulzinho clarinho. Bem clarinho. Pronto. Bem elegante. Salvei. Vamos ver o que que vai acontecer agora. Tanto para a página principal, ó, fundo azul clarinho, quanto para div, fundo azul clarinho. Então, veja, olha o quanto de coisa que a gente ganhou fazendo apenas um arquivo externo para poder fazer o estilo.
Então, a gente pode aplicar esse mesmo estilo em todas as páginas do meu site. Todas as páginas a gente pode criar os estilos, criar as classes, os nomes das classes. Aí vocês vão começar quando a gente começar a fazer e vocês aprenderem essas propriedades que existem aqui, que eu, por enquanto eu só estou colocando, né? Color, background, height, width, vocês estão vendo assim eu colocar, mas eu não estou explicando ainda essas propriedades que a gente tem aqui, tá? A gente ainda não está com o foco nisso. Por enquanto, eu quero que vocês aprendam como a gente vai colocar esses CSS e como a gente vai usar esses estilos dentro do HTML. Entenderam como é que funciona? Entenderam que com o arquivo a gente tem um monte de possibilidades para estar aplicando o nosso CSS? É muito, mas muito poderoso, muito mais poderoso do que o que a gente estava fazendo até então. Tá? Essa parte do CSS externo é a última parte de hoje. Tá? Se vocês têm alguma dúvida, a hora de perguntar é agora. Com certeza, né, Maria Eduarda? Sabe o que é legal, Maria Eduarda? Cada coisa que a gente vai vendo, você fala, essa é a parte mais legal, essa é a parte mais legal. Significa que cada parte que a gente vai aprendendo é uma coisa muito legal que você está vendo. E eu acredito que os outros também pensem coisas assim, só não falam, né? Eles são mais caladinhos. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Não? Beleza. Vou encerrar então a nossa aula por aqui.